Olá! Aprendemos anteriormente que o clima brasileiro é influenciado por três fatores geográficos principais: a latitude, a altitude e as massas de ar. Por causa da influência desses diferentes fatores, o Brasil apresenta toda essa variação climática que eu listei aqui. Esses nomes eles correspondem basicamente à posição latitudinal em que são encontrados. Por exemplo, o clima equatorial aparece mais próximo à linha do Equador. Os climas tropicais vão aparecer entre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. E o clima subtropical é o único tipo climático brasileiro que aparece logo abaixo do Trópico de Capricórnio. Daí a expressão subtropical. Esses tipos climáticos são diferenciados ou podem ser classificados a partir de dois critérios básicos. Esses critérios eles aparecem num gráfico como esse chamado climograma. Quais são os critérios? Temperatura e precipitação ou chuvas. A temperatura medida em graus Celsius e as chuvas medidas em milímetros de chuvas. Lembrando que essa é uma medição que leva em conta mês a mês. Cada uma dessas letras, então, corresponde às iniciais de cada um dos meses do ano. Olha como funciona a leitura de um climograma. Temos aqui o climograma que representa o tipo climático equatorial. As barrinhas, elas correspondem, então, às chuvas ou precipitação. Podemos perceber que em todos os meses chove mais que 100 milímetros mensais. Portanto, podemos dizer que as chuvas elas ocorrem regularmente durante o ano todo, em abundância. A temperatura ela é representada por essa curva. Como você pode perceber, a temperatura está sempre acima da casa dos 24 graus Celsius. Ou seja, classificamos o clima equatorial como um clima muito quente e muito chuvoso durante o ano todo. Essa análise feita a partir, então, da interpretação desse gráfico, conhecido como climograma. Vamos interpretar os climogramas referentes aos outros tipos climáticos brasileiros. O climograma tropical ele é muito interessante. Como você pode perceber, grande parte do território brasileiro apresenta o clima tropical, essa parte mais em amarelo aqui do mapa. A temperatura ela nunca cai abaixo de 20 graus Celsius e sobe até mais ou menos 24. Se somarmos 24 com 20, 44 dividido por 2 dá uma média térmica alta de 22 graus Celsius. Ou seja, durante o ano inteiro o clima tropical apresenta elevada média térmica. O que chama muito atenção no clima tropical é o comportamento das chuvas, que concentram-se mais nos meses do começo e do final do ano. Por isso, então, dizemos que esse tipo climático ele apresenta duas estações muito claras: o verão chuvoso e o inverno seco. Lembrando que as temperaturas são sempre elevadas durante o ano todo. O clima semiárido é uma exceção dos tipos climáticos brasileiros, predominante basicamente no sertão nordestino, ou seja, nessa área aqui então destacada nesse laranjinha do mapa. Repare que as temperaturas elas são muito elevadas mesmo durante o ano todo, sempre acima da casa dos 25 graus Celsius. E as chuvas raramente ultrapassam a casa dos 100 milímetros mensais. Então dizemos que esse é um tipo climático muito quente, com chuvas escassas, pouca chuva, e irregulares. O que seria irregulares? Quando chove, chove normalmente em poucas horas ou em apenas um dia. Não existe a regularidade das chuvas ao longo dos meses do ano. Continuando a analisar os nossos tipos climáticos, temos aqui o tropical atlântico, que é um tipo climático que predomina em quase todo o litoral brasileiro. Repare que as chuvas elas aparecem em quase todo o ano. O que chama muito a atenção desse tipo climático é a temperatura, que raramente cai dos 21 graus Celsius, sempre acima da casa dos 20 graus. Isso ocorre por causa da influência da maritimidade. A maritimidade ela evita, então,
que ocorra uma amplitude térmica, ou seja, uma variação muito grande entre a máxima e a mínima temperatura durante praticamente todo o ano. O tropical de altitude ele é muito interessante se você lembrar das características do tropical típico, que é esse amarelinho que eu li anteriormente. O tropical de altitude ele vai aparecer em áreas centrais do Brasil, onde a influência do relevo também é muito forte sobre o clima. Como podemos perceber a influência do relevo sobre o clima? Na curva da temperatura. No tropical típico, o amarelinho, a temperatura ela jamais chega à casa dos 14 graus Celsius. Repare que aqui então temos uma média mais baixa que o padrão para o tropical, justamente por conta da influência da altitude. E repare também que o comportamento das chuvas segue mais ou menos o mesmo padrão do tropical típico, com as chuvas concentradas nos meses de verão, enquanto os meses de inverno apresentam chuvas mais escassas, mas são meses mais secos. E para finalizarmos, o clima subtropical. Esse é o único tipo climático brasileiro encontrado na zona temperada do globo, ou seja, uma área que durante o verão recebe maior luminosidade solar e durante o inverno não é tão iluminada assim. Por isso que a amplitude térmica, a variação entre a máxima e a mínima é tão grande assim. É o tipo climático brasileiro que apresenta a maior amplitude térmica anual, justamente por causa da posição com relação às zonas climáticas da Terra. E as chuvas, você pode perceber que são regulares, são bem distribuídas ao longo do ano. Isso ocorre porque a região sul, durante quase o ano todo, recebe a influência de massas de ar mais frio, que ao entrar em contato com o ar quente, provocam as chamadas, então, chuvas frontais. Na sequência, vamos responder um exercício sobre a classificação do clima brasileiro.